Leia Paulo falando disso em 1 Coríntios 8, que é explícito, é quase o capítulo todo. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 10 também, e como quando Paulo diz na maior parte das cartas deles, ele faz essa alusão direta, essa persuasão não vem do Senhor. Ele diz, vem de outro evangelho, vem de espírito maligno, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, quanto mais os seus ministros e ministros de justiça. E em 1 Coríntios 10, Paulo diz, vocês estão pensando que aqueles a quem, ou aqueles sacrifícios que o povo de Israel fez no deserto, fez ao Senhor Deus? E a resposta é não. Foi a demônios que ofertaram. Foi a demônios que ofertaram. É o que eu vejo aqui, cultos sendo ofertados a Satanás, ao diabo. Porque é onde vocês adoram Deus Sonaro, Messias Sonaro, Jair Sonaro, vocês estão praticando a pior idolatria desde que o evangelho chegou na terra brasileira. É uma idolatria como os antigos nordestinos, com razão, sem conhecimento, praticaram há mais de um século atrás, com o Padinho Cisso, com os outros, ainda eram muito mais purinhos do que vocês agora. O Padinho Cisso de vocês está aí. É o Deus Sonaro, o Deus da adoração de vocês, dos cultos de vocês, dos louvores de vocês. É o Salvador de vocês. É o Senhor de vocês. Não adianta dizer que eu estou exagerando, eu estou falando a verdade. O Espírito Santo em mim dá testemunho. E quem vai se levantar para negar? E eu queria encontrar alguém que viesse ter a coragem de dizer isso da minha face. Onde? Cadê esse homem que eu não conheço? Venha me dizer. Pode vir como quiser. Vocês sabem que eu não tenho medo de nenhum de vocês, nem da soma de todos. Maior é quem me habita, vocês estão entendendo? Ontem eu assisti uma entrevista do meu queridíssimo irmão, amigo, e que, em um certo momento da vida, foi meu discípulo durante pelo menos uns 15 anos, pelo menos. E eu vi dando uma entrevista muito límpida, muito pedagógica, muito cristalina, muito educada, ali na Globo News. E, no final, ele, perguntado, ele disse, olha, eu não sou uma pessoa tão pessimista. Eu tenho ainda um certo otimismo de que a igreja evangélica vai se reinventar. E o cristianismo já se reinventou muitas vezes. Eu tenho uma dor. Quando eu ouço o pessoal falar de cristianismo, dói, desculpa eu dizer, dói os meus testículos, doem. Porque parece que o pessoal não quer assumir que o cristianismo é a perversão, não dá para se utilizar esse nome. Ou é evangelho ou não é nada. Disso eu tenho esperança de que o cristianismo ainda possa se reinventar, especialmente com essa geração mais nova que hoje são os desigrejados. Daqui a um pouco mais eles vão voltar, vão criar outras igrejas, quem sabe serão igrejas melhores. E eu, com todo carinho, amor, respeito e consideração, com amor mesmo, porque eu o amo, eu não consigo concordar. Não vai melhorar. Só se Jesus estiver enganado. Se Jesus estiver enganado, então ainda vai melhorar muito. A gente não viu nada, isso é só um susto. Mas se Jesus não estiver enganado, não vai melhorar, não vai melhorar. Jesus disse que, porventura, quando voltar o Filho do Homem,
encontrará fé na terra? Ao contrário, tudo que eu leio, quanto mais a gente chega para perto do fim, nos sermões escatológicos de Jesus em Marcos, em Mateus, em Lucas, ou no Apocalipse, ou nas mensagens escatológicas de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz: porque ninguém se engane, o dia do Senhor não virá sem que antes venha a apostasia. Apostasia é de crentes. Não é o Império Romano, nunca foi apóstata. Não, são os crentes, é a igreja que é apóstata. Só a igreja pode praticar apostasia. Só os que se dizem povo de Deus podem praticar a apostasia. Então, se eu leio direito os sermões escatológicos de Jesus, ele vai dizendo: é irmão contra irmão, é pai contra filho, mãe contra filha, nora e sogra uma contra outra, pessoas se desentendendo, são facções, são divisões, é a morte do amor fraterno, a afetividade natural, é o crescimento do ódio, é a desavença, são uns perseguindo os outros, um irmão entregará outro irmão à morte ou a qualquer coisa, como hoje. O lugar mais hostil para os evangélicos que querem ser do evangelho é dentro da igreja evangélica, onde eles estão sendo expurgados, excomungados, expulsos, afastados, ostracizados de todas as formas e maneiras. A apostasia, pelo amor de Deus, sem que antes venha a apostasia. Paulo diz, escrevendo a Timóteo: não se esqueça, Timóteo, o Espírito diz que nos últimos dias a alma, o espírito dos cristãos vai se desenervar, vai perder a paixão, vai perder o amor, vai perder a pedra angular, vai abandonar o alicerce dos apóstolos e dos profetas, vai construir telhados na Nova Jerusalém, que é aberta só para a luz do Cordeiro, vão colocar cabrestos e dirigir vocês. E o Apocalipse prossegue de ponto em ponto, cada vez falando menos, menos, até nos santos. Os santos, porque o Apocalipse só fala em igreja no capítulo 1 até o 3, do 4 em diante ele não fala mais em igreja, no máximo ele fala dos santos e das testemunhas, porque o bicho vai pegar. E aí, ou o cara é santo, ou não vai aguentar. Não vai aguentar. Ou anda com Deus, ou não vai suportar a perseguição. De modo que o que eu tenho a dizer sobre a afirmação do meu queridíssimo amigo é que eu não creio nela. Não creio, e ele vai ficar velho para ver que eu estou falando a profecia da verdade. Não vai melhorar, não tem reinvenção. Eu detesto essa palavra reinvenção. Nós não temos que reinventar nada, nós só temos que praticar o de sempre. E foi o que Jesus disse, e foi o que os apóstolos disseram: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não tem reinvenção de nada no meio do caminho. Só se for de pequenas metodologias que não tem nenhuma importância. A mensagem não tem reinvenção. É a mesma, é simples, é direta, é para sempre. E não pode sofrer reinvenção de natureza alguma. E Jesus é a pedra de esquina, é a chave hermenêutica, é o balizamento dos nossos significados todos. Agora, nos preparemos. Eu estou preparado faz muitos anos, desde 98, desde 2000, quando aquelas lâmpadas arrebentaram na minha casa, minha cara. E de lá para cá eu já apanhei tanto que a minha casca já era grossa, ficou grossésima. Eu não sinto
nada das ofensas de vocês. Eu só lamento, com muita dor, que tanta gente tenha se corrompido desse modo. Mas não esqueça, não é por força. Tem muita gente aí achando que é por força. A maioria está pensando que é por força, que é por violência, que é na brutalidade, na gritaria, na ofensa, no palavrão, no ódio. Não é por força, disse o Senhor, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Se não for trabalho do Espírito de Deus, não há violência que possa nos melhorar. Ninguém consegue vencer o mal com o mal, violência com violência. Jesus disse que aquele que usa da espada, com a espada será ferido. O princípio é esse. Use a arma e essa arma machucará você. E tem muita gente pensando que Jesus é pró-idiotice. Só o Jesus endiabrado que vocês passaram a cultuar é que tem a ver com essa loucura. E não peçam de mim palavras mais brandas, eu não as tenho a declarar. Meu coração está espremido de tristeza. E prestem atenção em mais o seguinte: nós não estamos lidando só com um partido de um lado ou um partido do outro. Tem muito principado e potestade. E não adianta vir com aquela exegesezinha de idiota, como hoje de manhã eu recebi aqui, dá vontade de gargalhar, mas, ao mesmo tempo, é enviado para tanta gente ignorante que crê, que acaba dando vontade de chorar. O cara mandou para todo mundo: não esqueçam do que diz a palavra. Aí começa até a inventar versículos. Começa até a dizer que tem que estar à direita de Deus. À esquerda de Deus está sempre o mal. Quando não é verdade. À direita está o filho. Mas a mãe de Tiago e João disse: permite que esses meus dois filhos, um se assente à direita, outro à esquerda, porque para ela tanto faria. Aí citaram Provérbios, que o teu caminho não se desvie. Para a esquerda puseram. Vai para a direita, quando na realidade o livro de Provérbios repete uma formulazinha cansativa até: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, anda no caminho da sabedoria. E aí ficam citando, e direita para um lado, esquerda para o outro, como se tivessem esse significado. Mas a burrice é tão grande que não sabem que a direita e a esquerda nasceram no parlamento inglês. Quando o Partido Conservador sentava do lado direito, senta, e o partido mais liberal ao lado esquerdo. Foi daí que veio direita e esquerda, mas não tem nada a ver com coisa alguma, muito menos a ver com a Bíblia. Mas vocês são levados por toda e qualquer, não vou nem dizer vento de doutrina, mau hálito de doutrina, já leva vocês para qualquer que seja o engano, minha gente.